Você acha que desapego é frieza, mas o mundo trata como poder, porque o homem que não implora atenção vira o centro dela. Ele não corre atrás, ele escolhe, ele não se explica, ele observa. E enquanto os outros se humilham tentando ser aceitos, ele fica em silêncio. E o silêncio dele vira um imã. Hoje você vai entender a regra do desapego que transforma um homem comum em alguém impossível de ignorar. E se você aplicar isso errado, vai ser odiado. Mas se aplicar certo, vai ser desejado. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter um controle invisível sobre o ambiente? Elas entram em uma sala e ninguém sabe explicar por quê, mas todo mundo sente. Não é beleza, não é dinheiro, não é sorte. É uma coisa mais perigosa. Elas não precisam de você. E isso mexe com a mente humana de um jeito que poucos entendem. Porque o cérebro não respeita quem pede. O cérebro respeita quem pode ir embora. E a maioria dos homens nunca percebeu que o maior erro da vida social não é ser fraco. É parecer disponível demais. É parecer ansioso demais. É entregar seu valor antes de ser escolhido. É abrir a porta do castelo para qualquer um que bata. Você chama isso de ser gente boa. O mundo chama isso de alvo fácil. Maquiavel não ensinava a ser cruel. Ele ensinava a ser lúcido. Ele entendia que o ser humano não é movido por moral. É movido por sensação. E a sensação mais poderosa que existe é a de escassez. O que é raro vira precioso. O que é abundante vira descartável. E por isso o desapego, quando usado como estratégia, é mais sedutor do que qualquer tentativa de agradar. Porque ele muda o jogo sem você precisar dizer nada. Ele muda o eixo. Ele muda quem corre e quem é perseguido. Ele muda quem implora e quem escolhe. E o mais interessante é que ele não exige que você seja frio. Ele exige que você seja inteiro. A maioria das pessoas confunde desapego com indiferença. Isso é o erro dos imaturos. Indiferença é vazio, é apatia, é desistência. Desapego é domínio. É você ter sentimentos, mas não ser controlado por eles. É você sentir vontade de responder e escolher o silêncio. É você sentir saudade e não correr atrás como um mendigo emocional. É você sentir raiva e não entregar a sua fraqueza de bandeja. Porque toda reação emocional é um recibo, um comprovante, uma prova de que alguém apertou o botão certo dentro de você. E no instante em que você reage no impulso, você entrega o mapa da sua mente. Você mostra onde dói. Você mostra o que te controla. Você mostra o que te dobra. E isso vale para tudo. Relacionamento, amizade, trabalho, família, negócios. Quem sabe te provocar, te controla. Quem sabe te elogiar, te compra. Quem sabe te ignorar, te enlouquece. E o mundo está cheio de gente que aprendeu isso sem nunca ter lido um livro. Elas não têm teoria. Elas têm instinto. Elas sabem que o homem que se explica demais está com medo. Elas sabem que o homem que pede desculpa demais está implorando aceitação. Elas sabem que o homem que manda mensagem demais está em abstinência. E elas usam isso como arma. Não porque são más, mas porque é assim que o jogo funciona quando você não tem estrutura interna. Agora, entenda uma coisa. Você não perde poder quando se afasta. Você perde poder quando fica. Fica onde não te respeitam. Fica onde você precisa provar seu valor. Fica onde sua presença é tratada como obrigação. O homem irresistível não é o homem perfeito. É o homem que não se vende barato. Ele não está disponível para qualquer emoção alheia. Ele não vira refém do humor dos outros. Ele não muda o tom para ser aceito. Ele não entrega a própria paz para comprar migalhas de atenção. Ele pode gostar de alguém e ainda assim manter a postura. E é isso que destrói a mente de quem está acostumado a controlar os outros pelo caos. Porque o controle social funciona assim. As pessoas testam. Elas testam sua carência. Elas testam sua paciência. Elas testam sua necessidade de ser entendido. Elas fazem isso com piadas, com silêncio, com provocação, com sumiço, com elogio falso, com migalhas de validação. E se você morde a isca, elas aprendem como te dominar. Elas aprendem que você é movido por aprovação. E a partir daí,
Você vira um cachorro treinado. Um elogio te levanta. Uma crítica te destrói. Um visto te enlouquece. Um bom dia te acalma. Isso não é amor. Isso é condicionamento. E sabe qual é o pior? Você acha que isso é paixão. Você acha que isso é intensidade. Você acha que isso é conexão. Mas não é. É dependência emocional. É abstinência. É você tentando preencher um buraco com a presença de outra pessoa. E quando você faz isso, você não está amando. Você está pedindo socorro. Só que você pede socorro com sorrisos, com mensagens, com esforço. Com tudo bem, relaxa. Você vira um servo voluntário. E ninguém respeita um servo. Eles usam, eles exploram, eles descartam. Porque o cérebro humano valoriza o que é difícil, não o que é gratuito. O desapego começa quando você entende que sua atenção é uma moeda. E você tem distribuído essa moeda como se fosse lixo. Você dá atenção para quem te ignora. Você dá energia para quem te confunde. Você dá explicação para quem não merece. Você dá acesso à sua intimidade para quem nem provou lealdade. E depois você se pergunta por que se sente drenado, por que se sente invisível, por que se sente usado. Não é azar, é falta de regra, porque quem não tem regra vira território livre. Maquiavel dizia que as pessoas são governadas por aparências. E isso não é um insulto, é um diagnóstico. A maioria decide o valor de alguém pelo comportamento que ele tolera. Se você tolera desrespeito, você ensinou ao mundo que é isso que você aceita. Se você tolera migalha, você ensinou ao mundo que é isso que você vale. Se você tolera ser a segunda opção, você ensinou ao mundo que sua presença não é prioridade. E o mundo aprende rápido. Ele aprende com o que você aceita em silêncio. Ele aprende com o que você perdoa sem consequência. Ele aprende com o que você engole para não perder alguém. E aí você vira previsível. E previsibilidade é a morte do respeito. O homem desapegado não precisa humilhar ninguém. Ele só precisa fazer uma coisa que a maioria tem pavor de fazer. Ele retira o investimento. Ele não discute. Ele não implora. Ele não ameaça. Ele não faz drama. Ele simplesmente para de alimentar o que não o alimenta. E isso é brutal. Porque a maioria está acostumada a ter você disponível, a ter sua energia de graça, a ter seu esforço automático, a ter sua paciência infinita. E quando isso some, elas sentem como se tivessem perdido o controle. E perdem mesmo. Porque controle é isso, acesso. Quem tem acesso a você te move. Quem perde acesso, entra em pânico. E é aqui que nasce o poder do desapego. Você não precisa ser agressivo. Você não precisa ser frio. Você só precisa ser inacessível ao jogo. Você precisa parar de reagir como se estivesse em dívida com o mundo. Você precisa parar de viver como se estivesse tentando provar que merece existir. Você precisa parar de negociar sua dignidade para não ser rejeitado. Porque rejeição não mata. O que mata é viver rastejando para evitar ela. O que mata é viver com medo de perder pessoas que só ficam porque você se reduz. A regra do desapego que te torna irresistível é simples, mas quase ninguém consegue aplicar. Nunca mostre que você precisa. Mostre que você escolhe. Isso muda tudo. Porque necessidade cria desprezo. Escolha cria respeito. Quando você precisa, você vira manipulável. Quando você escolhe, você vira perigoso. Porque o homem que escolhe pode ir embora. E o homem que pode ir embora é o único que não pode ser comprado com migalhas. Mas isso tem um preço. Porque quando você começa a escolher, você vai perder gente. Vai perder quem gostava do seu sim fácil. Vai perder quem se alimentava da sua ansiedade. Vai perder quem te mantinha por perto, só para se sentir importante. E isso dói. Dói porque você vai perceber que muita coisa que você chamava de amizade era conveniência. Muita coisa que você chamava de amor era hábito. Muita coisa que você chamava de respeito era só tolerância enquanto você servia. E quando você para de servir, o teatro acaba. E aí você vê a verdade. E a verdade é que a maioria não quer um homem forte. Quer um homem útil. Quer um homem previsível.
Quer um homem que reaja do jeito certo. Quer um homem que sinta a culpa quando coloca limites. Quer um homem que tenha medo de ser mal interpretado, porque um homem assim é fácil de controlar. Mas quando você se torna desapegado, você vira um problema. Você vira alguém que não pode ser puxado pela coleira emocional. Você vira alguém que não responde no comando. E isso é irresistível para uns e insuportável para outros. Então agora eu te pergunto, quantas vezes você entregou poder só para não ficar sozinho? Quantas vezes você respondeu rápido só para não parecer frio? Quantas vezes você explicou demais só para não ser julgado? Quantas vezes você se diminuiu para manter alguém por perto? Porque cada vez que você faz isso, você treina o mundo a te tratar como um recurso. E recursos são consumidos. Pessoas são respeitadas. O desapego é a linha que separa uma coisa da outra. E quando você entende isso, você para de tentar ganhar no grito e começa a ganhar no ritmo. Porque o jogo social não é sobre quem fala mais. É sobre quem consegue ficar inteiro quando o outro tenta te desestabilizar. A maioria perde exatamente aí. No primeiro teste, no primeiro silêncio do outro, no primeiro visto, no primeiro sumiço de 12 horas. Eles entram em modo de pânico e começam a se explicar, a pedir, a barganhar. E enquanto fazem isso, sem perceber, colocam uma etiqueta na própria testa. Eu preciso de você. A partir desse momento, a outra pessoa não te enxerga como escolha. Te enxerga como garantia. E tudo que vira garantia perde brilho. O desapego não é um truque. É uma estrutura interna. Você não faz desapego. Você vira o tipo de homem que não se desmonta por falta de resposta. E isso exige uma coisa que dói. Você precisa parar de usar a reação do outro como termômetro da sua identidade. Porque é isso que o carente faz. Ele só se sente valioso quando é desejado. Ele só se sente vivo quando é notado. Ele só se sente seguro quando é confirmado. E qualquer ser humano que coloca sua dignidade na mão de outra pessoa está assinando um contrato de escravidão. O outro passa a controlar seu humor, seu foco, seu sono, suas decisões. E o mais humilhante, você ainda chama isso de amor. Maquiavel olharia para isso e enxergaria fraqueza política. Porque no fundo é política. Sempre foi. Quem tem mais controle emocional dita o tom. Quem tem menos obedece. E é por isso que o desapego é irresistível. Ele inverte o centro de gravidade. Ele faz o outro sentir que precisa te ganhar. E quando alguém sente que precisa te ganhar, ela investe. Ela pensa. Ela calcula. Ela se preocupa. E isso é poder. Não o poder de humilhar. O poder de definir as regras sem pedir permissão. Só que aqui entra o ponto que separa um homem soberano de um imitador patético. O desapego verdadeiro não é ausência. É presença controlada. O homem desapegado não some para punir. Ele se retira para não se vender. Ele não faz joguinho. Ele simplesmente não coloca energia onde não existe reciprocidade. Ele não responde quando está emocional. Ele não decide quando está ferido. Ele não fala quando está com raiva. Porque ele sabe que emoção é um vazamento. E o mundo inteiro vive vazando. Observe como as pessoas se traem em 30 segundos. Elas falam demais quando estão nervosas. Riem demais quando querem ser aceitas. Explicam demais quando estão culpadas. Atacam demais quando estão inseguras. Esse excesso é uma assinatura. É a prova do que elas precisam. E quem enxerga isso, controla. A pessoa acha que está se defendendo, mas está entregando o manual. Está dizendo, aqui está meu ponto fraco. O desapego corta isso. Ele transforma você em uma parede lisa. Nada pega. E quando nada pega, o outro começa a se contorcer procurando um lugar para agarrar. E não encontra. Mas não se engane. O mundo vai tentar. Ele sempre tenta. Quando você começa a ficar mais quieto, mais firme, mais seletivo, as pessoas reagem. Primeiro com curiosidade, depois com provocação, depois com culpa. Elas vêm com frases que não são frases. São cordas. Você tá estranho. Tá tudo bem? Você mudou. Você acha que é melhor que os outros?
Cada uma dessas frases tem uma função: te puxar de volta para o papel antigo, te fazer se justificar, te fazer abrir o peito, te fazer pedir desculpa por ter limites, porque um homem que pede desculpa por ter limites é um homem que pode ser dobrado. E aí vem o teste real. Você vai aguentar ser mal interpretado? Porque o homem que precisa ser entendido por todos nunca será livre. Ele vive administrando imagem. Ele vive pedindo perdão por existir. E isso cansa. O desapego te devolve energia porque você para de viver como relações públicas do seu próprio coração. Você não precisa convencer ninguém do que você é. Você mostra pelo que tolera, pelo que escolhe, pelo que recusa. Agora, deixa eu te mostrar a regra funcionando na prática. Não no romantismo, na guerra diária. Você manda uma mensagem. A pessoa demora. Você sente o incômodo subir. O dedo coça para mandar outra. A mente cria cenário. Falei demais? Fui frio? Ela perdeu o interesse? Ele está com outra? E é aqui que a maioria se destrói. Porque tenta apagar o incômodo com ação. Só que ação feita para apagar incômodo não é ação. É impulso. E impulso é previsível. E previsível é dominável. O homem desapegado não tenta apagar incômodo. Ele senta com ele. Ele observa como um médico observa febre. Ele pensa: isso é carência pedindo validação. Isso é ego pedindo controle. Isso é medo pedindo garantia. Ele nomeia. E quando você nomeia, você domina. Porque o que te controla é aquilo que você não enxerga. A sombra governa enquanto você finge que não existe. Maquiavel chamaria isso de lucidez, ver o que está acontecendo por baixo da máscara. E quando você faz isso, você para de correr atrás de resposta como se fosse oxigênio. Você começa a agir como rei. Rei não implora retorno. Rei decide onde coloca a presença. E aí acontece algo que a maioria nunca vive. O mundo começa a te procurar. Porque você não está desesperado por ser escolhido. E o desespero tem cheiro. Ele vaza no texto, na frequência, no tom, no tudo bem, no emoji, no excesso de cuidado. O desapego também tem cheiro. Ele cheira a controle, cheira a paz, cheira a alguém que tem vida própria. E ninguém respeita quem não tem vida própria. Ninguém se apaixona por alguém que gira em volta dela como satélite. Ah, então é só ignorar? Não. Ignorar é covardia fantasiada de força. Ignorar é ressentimento. Detachment é disciplina. Você pode responder, mas você responde porque escolheu, não porque precisou. Você pode se aproximar, mas você se aproxima sem colocar seu valor na mão do outro. Você pode amar, mas você ama sem se abandonar. Isso é maturidade, e maturidade é rara. E o raro puxa. Agora repara na crueldade do jogo. Quanto mais você corre atrás, menos te querem. Quanto mais você se afasta com dignidade, mais te notam. Isso parece injusto, mas é básico. O cérebro humano associa a corrida à urgência. E urgência costuma vir de falta. Falta de opções. Falta de controle. Falta de autoestima. Quem corre parece que está fugindo da própria solidão. E ninguém quer ser o remédio de alguém. No começo até parece bonito. Depois vira peso. Depois vira responsabilidade. Depois vira prisão. E a outra pessoa começa a respirar alívio quando você some. Porque você virou cobrança. O desapego impede você de virar cobrança. Porque ele coloca um limite invisível. Eu não preciso que você me complete. Essa frase nunca é dita, mas é sentida. E quando o outro sente isso, algo muda. Ele percebe que não pode te controlar com migalhas. Não pode te manter na coleira com um talvez. Não pode te alimentar com atenção em gotas. Porque você não está morrendo de sede. Você tem fonte própria. E quem tem fonte própria vira ameaça. Porque não aceita qualquer água suja. E aí chegamos na parte mais desconfortável. O desapego revela o quanto você foi condicionado a mendigar. Condicionado pela infância, por rejeição, por falta, por insegurança, por uma necessidade antiga de provar que merece amor. Você pode ter virado adulto, mas ainda está tentando ganhar a aprovação de alguém que nem está mais na sala.
E enquanto você vive assim, o mundo lê isso e te trata como alguém que pode ser usado. Porque você aceita migalha para não encarar o vazio. Só que o vazio não some, ele só muda de roupa. A regra do desapego não é sobre virar pedra, é sobre parar de negociar com o medo. Medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente, medo de ser esquecido. E quando você para de negociar com esse medo, você para de agir como refém. Você começa a agir como dono. Dono do seu tempo, dono da sua atenção, dono do seu silêncio. E silêncio, quando vem de controle, é mais alto que qualquer discurso. Mas cuidado! Existe um desapego falso que parece poderoso e é só orgulho ferido. É quando você se afasta para ver se o outro corre atrás. Isso ainda é dependência. Só que com maquiagem. Você ainda está girando em volta da reação do outro. Você ainda está pedindo validação, só que de um jeito mais frio. Maquiavel desprezaria isso porque é fraqueza disfarçada. O desapego verdadeiro não testa. Ele escolhe. Ele não precisa provar nada. Ele só mantém o padrão. E se o padrão não é respeitado, ele sai. Sem ameaça, sem cena, sem discurso. E isso assusta. Porque o mundo está acostumado com gente que fala demais, que promete demais, que jura que vai embora e volta no dia seguinte, que faz drama e depois pede desculpa. O desapegado não. Ele é previsível em um único ponto. Ele se respeita. E isso cria uma reputação. E reputação é poder acumulado. É como uma lâmina que vai sendo afiada na repetição. Cada vez que você mantém seu limite, você vira mais difícil de dobrar. E as pessoas sentem isso. Então, a pergunta agora é simples e brutal. Onde você tem se vendido barato? Em qual área você tem implorado por migalhas? Em qual relação você tem explicado demais, perdoado demais, aceitado demais? Porque o desapego começa exatamente onde você sente o aperto no peito, onde você sente vontade de correr atrás. Ali está o seu ponto fraco. E ponto fraco é porta. Se você não fechar essa porta, alguém vai entrar. E não vai entrar com delicadeza. Vai entrar para usar o que tem dentro. O desapego fecha a porta sem barulho. Ele não anuncia. Ele só muda o acesso. E quando o acesso muda, o mundo muda com você. E é aí que você entende o que quase ninguém tem coragem de aceitar. O desapego não é uma técnica social. É uma cirurgia interna. É arrancar de você aquela parte viciada em resposta rápida, em confirmação, em só mais uma mensagem, em só mais uma chance, porque enquanto você ainda precisa que o outro reaja, você não está amando. Você está implorando por controle. O homem apegado acha que está sendo verdadeiro, mas ele só está sendo previsível. E previsibilidade é a forma mais barata de existir no mundo. Você se torna um padrão, um hábito, uma coisa que sempre está ali, sempre disponível, sempre pronto, sempre com tempo. E quando você vira hábito, você vira descartável, porque aquilo que não exige esforço não gera respeito. Aquilo que não tem risco não gera valor. Maquiavel sabia disso antes do seu avô nascer. Ele entendia que o poder não está no grito, está no espaço, está no intervalo, está no momento em que o outro espera e você não vem, não por joguinho, mas porque você não se vende mais. O desapego é quando você decide que sua presença é um privilégio, não um serviço. E isso muda tudo, porque quando você muda essa energia, as pessoas começam a sentir algo que elas não sabem explicar, uma pressão, uma dúvida, um desconforto. Elas começam a se perguntar: por que ele não está correndo atrás? Por que ele não está tentando me convencer? Por que ele não está pedindo desculpas? Por que ele não está se humilhando como todo mundo faz? E a mente humana odeia esse tipo de pergunta sem resposta. Ela odeia. Ela precisa resolver. Ela precisa entender. E é exatamente aí que você vira um imã. Porque agora você não está implorando por atenção. Você está criando um vácuo. E o vácuo puxa. Você já percebeu como pessoas inseguras ficam agressivas quando você fica calmo? Como gente controladora enlouquece quando você não reage?
Como alguém que queria te manipular começa a te chamar de frio, arrogante, distante, quando você simplesmente não se explica. Isso não é porque você mudou, é porque você deixou de ser fácil. E o mundo não respeita o fácil. O mundo consome o fácil. O desapego é a arma que corta o cordão umbilical emocional. E isso dói. Porque quando você se desapega, você perde aquela sensação de segurança que vinha do outro. Você perde a muleta, você perde o vício, você perde o drama, você perde aquela adrenalina de esperar uma mensagem, de sentir ciúme, de se desesperar, de provar seu valor. E aí vem o silêncio. Um silêncio enorme. Um silêncio que parece um quarto vazio depois que alguém vai embora. E é nesse quarto que a maioria volta correndo. Porque não aguenta. Porque prefere o caos com companhia do que a paz sozinho. Mas o homem que aguenta esse silêncio vira outro ser humano. Porque nesse silêncio você finalmente percebe o que Maquiavel queria dizer quando falava de controle. O verdadeiro controle não é dominar o outro, é dominar a si mesmo. É não ser arrastado por impulso. É não ser comprado por carinho. É não ser destruído por rejeição. E é aqui que o desapego começa a virar irresistível de verdade. Porque agora não é mais sobre parecer frio, é sobre ter uma mente que ninguém consegue mexer. É sobre ter uma presença que não precisa pedir espaço. Ela toma. Você entra numa conversa e não tenta impressionar. Você não tenta agradar. Você não tenta provar que é bom. Você não tenta se justificar. Você fala pouco, observa muito. E cada frase que você solta parece que pesa. Porque não é ansiedade falando, é decisão. As pessoas sentem isso. Elas sentem quando alguém não precisa delas. E isso gera duas reações. Os fracos odeiam, os fortes respeitam, e os inseguros se apaixonam. Porque o inseguro quer alguém que ele não consiga controlar. Ele quer a emoção da dúvida. Ele quer a sensação de talvez eu perca. E o desapego entrega isso sem esforço. Ele não precisa fazer teatro, ele não precisa inventar joguinho. Ele só precisa existir. Agora, cuidado. Existe uma linha que separa o desapego do desprezo. E muita gente atravessa essa linha porque confunde poder com frieza, confunde soberania com arrogância, confunde disciplina com indiferença. O desapego verdadeiro não é você virar um bloco de gelo. É você virar alguém que não negocia a própria dignidade. É você virar alguém que escolhe com quem se entrega, que não entrega tudo para qualquer um, que não abre a alma para quem não tem maturidade para segurar. O desapego é a arte de não se trair, porque toda vez que você corre atrás de alguém que te desrespeita, você se trai. Toda vez que você aceita migalha e chama de amor, você se trai. Toda vez que você explica seu limite para quem já decidiu ultrapassar, você se trai. Maquiavel não te ensinaria a ser cruel, ele te ensinaria a ser lúcido. Porque o homem que vive pela emoção vira refém. E refém não escolhe. Refém aceita. Refém se adapta. Refém se humilha. E aí vem a parte que poucos aceitam. O desapego não afasta só pessoas ruins. Ele afasta também pessoas medianas. Pessoas que só te querem enquanto você é conveniente. Enquanto você é disponível. Enquanto você é útil. Quando você se desapega, você se torna seletivo. E o mundo odeia gente seletiva. Porque gente seletiva não dá para manipular com culpa. Não dá para dobrar com chantagem emocional. Não dá para prender com medo de abandono. E aí você começa a ver o jogo com clareza. Você começa a perceber quem te procurava por saudade e quem te procurava por falta de opção. Quem te valorizava e quem só te usava como anestesia. Quem te respeitava e quem só queria te ter por perto como um objeto emocional. E é por isso que o desapego é irresistível. Porque ele é raro. Porque ele exige coragem. Porque ele exige uma coisa que quase ninguém tem: a capacidade de ficar sozinho sem se sentir derrotado. O homem que aguenta a própria companhia vira perigoso. Porque ele não aceita qualquer coisa. Ele não se vende por carência. Ele não entra em relação para ser salvo. Ele não faz amizade por medo do silêncio. Ele não trabalha por aplauso.
Ele não vive por validação, ele vive por escolha. E quando você vive por escolha, você vira um problema para quem vive por necessidade. Porque a necessidade te torna previsível, a escolha te torna livre. E liberdade é o que todo mundo quer sentir, mas quase ninguém suporta ver no outro. Por isso, quando você aplica a regra do desapego, acontece um fenômeno inevitável. As pessoas começam a te testar, elas provocam, elas somem, elas voltam, elas jogam indireta, elas tentam te puxar para a velha versão sua, a versão que corria atrás, que se explicava, que pedia, que tentava consertar tudo, e se você cair, você perde o respeito na hora, porque você mostrou que ainda é controlável. Mas se você não cair, se você ficar firme, elas começam a te olhar diferente. Elas começam a medir suas palavras. Elas começam a pensar antes de te desrespeitar. Elas começam a sentir que existe um preço. E o que tem preço, tem valor. Você não precisa ser agressivo. Você não precisa ser grosso. Você não precisa ser um personagem. Você só precisa parar de se entregar sem critério. Parar de responder como se estivesse em dívida. Parar de correr atrás como se estivesse em falta. O desapego é a postura de quem não implora pelo que deveria ser natural: respeito. E quando você aprende isso, você percebe que a maioria das pessoas não está acostumada com alguém assim. Elas estão acostumadas com homens que se humilham, homens que pedem desculpa por existir, homens que oferecem tudo e aceitam nada, homens que confundem amor com submissão. E aí você entende por que o desapego vira magnetismo, porque ele é o oposto da carência. E carência é o cheiro que afasta tudo o que você quer atrair. Você quer respeito? Pare de mendigar aprovação. Você quer ser desejado? Pare de se oferecer como se fosse produto em promoção. Você quer ser levado a sério? Pare de se justificar para quem não te leva a sério. Isso é Maquiavel em estado puro. Não é romantismo, é realidade. E a realidade é que o mundo não te dá valor porque você é bom. O mundo te dá valor porque você se valoriza. O mundo não te respeita porque você é gentil. O mundo te respeita porque você não tolera desrespeito. O mundo não te deseja porque você se entrega. O mundo te deseja porque você é raro. E raro não é o homem que faz pose. Raro é o homem que não precisa. E quando você chega nesse ponto, você finalmente entende a última parte da regra. Desapego não é afastar todo mundo. É parar de se ajoelhar. É parar de tratar o outro como Deus e você como servo. É parar de fazer do amor uma negociação. É parar de colocar sua paz na mão de alguém que muda de humor como o vento. Porque o homem apegado vive assim. Ele acorda dependendo, dorme esperando, respira ansioso. E quando recebe migalha, chama de destino. O homem desapegado não vive em migalhas. Ele vive em escolha. Ele não implora por atenção. Ele cria valor. Ele não pede para ser visto. Ele se torna impossível de ignorar. E aqui está o desfecho que Maquiavel te entregaria sem pena. O mundo não se importa com o quanto você sente. O mundo se importa com o quanto você controla. Controle do seu tempo. Controle da sua energia. Controle do seu silêncio. Controle do seu desejo de ser aceito. Porque o seu desejo de ser aceito é a coleira que qualquer pessoa pode segurar. E enquanto você tiver essa coleira, você não é livre. Você é treinável. A regra do desapego é cortar essa coleira. E quando você corta, algo muda na sua presença. Você começa a falar como alguém que não pede licença. Você começa a olhar como alguém que não busca aprovação. Você começa a andar como alguém que não tem medo de perder. E é por isso que você se torna irresistível. Não porque você virou perfeito, mas porque você virou inteiro. Você não precisa mais que alguém te complete. E quando você não precisa, você pode escolher. E quando você escolhe, você domina o jogo. Porque o jogo sempre foi esse. Quem precisa, obedece. Quem escolhe, comanda. E a maioria nunca vai admitir isso. Eles vão fingir que amor é só sentimento, que respeito é só educação, que atração é só química. Mentira.
Atração é poder, respeito é limite e amor é consequência de valor. Você quer que alguém te deseje? Pare de dar tudo. Você quer que alguém te respeite? Pare de tolerar pouco. Você quer que alguém te tema no sentido certo? Pare de mostrar que você depende. O desapego não te transforma num robô. Ele te transforma num homem que não é controlado pelo medo. E o homem que não é controlado pelo medo é o homem que todos sentem. Porque ele não está ali para ser aceito. Ele está ali para escolher. E quando alguém percebe que você pode ir embora sem drama, sem texto gigante, sem explicação, sem ameaça, sem show, essa pessoa entende uma coisa que dói. Você não precisa dela. E a mente humana, por mais que negue, deseja o que não consegue possuir. Então a regra é simples, brutal. E funciona. Pare de reagir. Pare de se explicar. Pare de se oferecer. Pare de correr atrás. E comece a viver como alguém que não tem medo de perder. Porque quando você perde o medo de perder, você para de ser controlado. E quando você para de ser controlado, você se torna perigoso. E o perigoso é irresistível. Não porque ele grita, mas porque ele não implora. Não porque ele ameaça, mas porque ele pode ir embora. Não porque ele se faz de forte, mas porque ele não se vende. E é isso que Maquiavel te ensinaria se estivesse vivo hoje. Não seja legal, não seja verdadeiro, não mostre o coração. Ele diria, seja soberano, soberano da sua mente, soberano do seu tempo, soberano do seu silêncio, soberano do seu valor. Porque o homem que domina a si mesmo, domina qualquer sala. E agora a pergunta final não é se você entendeu. A pergunta é se você vai ter coragem de aplicar, porque a maioria gosta da ideia do desapego, até o momento em que precisa ficar sozinho com o próprio silêncio. E é exatamente aí que o fraco volta correndo, mas o forte fica, e é por isso que ele vence. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda muito.